Olá, meus amigos! Você quer conhecer um pouco da história do Canadá? Você quer entender de que forma podemos evoluir enquanto seres humanos, compreendendo as contribuições culturais do Canadá, esse país fascinante e incrível? Então vem comigo em mais uma série de vídeos do projeto Viajando com o Professor Zaná. Dessa vez aqui no Canadá. Estou em Vancouver. Vem comigo! Vocês sabem que eu tenho duas filhas, uma que parece com Cleo Pires e uma que parece com Giovanna Tonelli. A minha filha mais velha, Cleo Pires, se mudou aqui para o Vancouver, no Canadá, e eu vim visitá-la. E eu tirei muitas lições para a minha vida dessa experiência aqui no Canadá, e eu quero compartilhar com vocês. Você sabe que na América do Norte existem três países, o México, os Estados Unidos e o Canadá. O México representa o lado mais vulnerável dessa região. O México é o país mais pobre. O México é imerso em contradições socioeconômicas. O México é reconhecido internacionalmente pelo narcotráfico. O México possui muitos cidadãos que tentam emigrar ilegalmente para os Estados Unidos e fugir da pobreza. Bom, o México também tem coisas boas. O México tem Cancún e suas praias belíssimas, o balneário de Acapulco. O México possui sua música dos mariachis encantadora, sua gastronomia incrível. Porém, o México representa tudo aquilo que é indesejável nessa realidade norte-americana. Os imigrantes ilegais que agora então estão sendo deportados. Já os Estados Unidos representam a economia pujante, representam uma cultura que é altamente narcisista, egocêntrica, uma cultura que é focada no self-made man, que representa essa cultura de conquista do Oeste. O México teve territórios expropriados pelos americanos, então o Texas, Novo México, a Califórnia eram regiões originalmente mexicanas e que foram conquistadas pelos Estados Unidos numa guerra que foi muito sangrenta. O México representa, portanto, aquilo que é indesejado, aquilo que é reprimido, uma fronteira americana muito policiada, com muro. Os mexicanos, para chegar nos Estados Unidos, precisam passar pelo deserto, tentar passar pelo rio, tem que enfrentar as milícias texanas. Os Estados Unidos representa a prosperidade, a pujança, o lado positivo dos americanos, uma ciência incrível, o berço da democracia, o liberalismo, a perspectiva dos direitos individuais. Mas os americanos são belicosos, xerifes do mundo, envolvidos em guerras o tempo inteiro. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, posteriormente Guerra do Golfo, enfim, invasão do Afeganistão, envolvimento agora de maneira complicada na Coreia do Norte e com o Irã. A cultura americana é baseada no consumismo, no materialismo, no individualismo. Mas tem um lado positivo: desenvolvimento científico, a Disney, a música americana, a democracia, o liberalismo. Assim como o México possui suas virtudes. Mas o México está representando nessa nossa analogia psicológica a sombra. Tudo aquilo que nós queremos manter apartado, distante, tudo aquilo que nós queremos longe, que nós queremos utilizar defesas, muros para expurgar o que são ameaçadores. Enquanto que os Estados Unidos, nessa nossa analogia psicológica, representam muito mais o nosso ego, o nosso eu, nossa identidade, nossa tentativa de realização dos nossos desejos através de mecanismos de defesa e de escolhas que sejam mais favoráveis para o individual. Então os americanos representam esse nosso lado mais narcisista, egocêntrico. O México representa a nossa sombra. Mas e o Canadá? O Canadá representa o equilíbrio, a harmonia. O Canadá é um país de um território vastíssimo, é um dos 4 maiores países do mundo, mas sua população é muito pequena em relação ao seu território. São 40 milhões de habitantes, é muito pouco. É um país gelado, altamente inóspito, no Círculo Polar Ártico. O Canadá é um país que tem múltiplas culturas, múltiplas identidades culturais. Tem o lado francês, o lado inglês, tem também o seu lado indígena, os inuits, os esquimós. Os canadenses, eles são vinculados à cultura americana, falam inglês e com sotaque americano, mas são muito vinculados à comunidade britânica. Eles são ainda parte do Commonwealth, que é a parte dos países que foram colônias britânicas e que permanece até hoje com ligações econômicas e culturais, inclusive com vínculos com a Rainha Elizabeth II. O Canadá tem consciência das suas limitações, sabe que o seu território é muito gelado e com um ambiente muito hostil.
e toma decisões estratégicas para tentar conciliar a natureza com o desenvolvimento de uma forma sustentável. É um país que tolera a diversidade, porque é um país basicamente formado por imigrantes. Como sua população é muito pequena em relação ao seu território, eles precisam de novas pessoas para imigrarem para cá. E as pessoas elegíveis são como minha filha, jovens, bem formados e com potencial de, a partir do casamento, gerar uma nova geração de canadenses. Os canadenses, portanto, eles têm consciência das suas limitações. Como tem uma população muito restrita, então eles favorecem a imigração. Mas é a imigração que é estimulada através de uma política institucionalizada que impede que você tenha os imigrantes ilegais que vêm de uma maneira destrutiva. Na nossa vida psíquica é mais ou menos a mesma coisa. O México representa nossa sombra, tudo aquilo que nos ameaça, tudo aquilo que nós desconhecemos e temos resistência à integração. Os Estados Unidos representam o nosso ego, aquela parte que tem uma capacidade de tomar decisões e que exerce o poder diante das ameaças que vêm de fora. E enquanto que o Canadá representa o equilíbrio, a harmonia, representa o nosso self, a tentativa de, através da autoconsciência, sabendo de suas limitações, tomar decisões que sejam harmonizadoras e contribuam para o desenvolvimento e não para a ruptura. Então, como eles sabem que vivem num lugar inóspito, eles têm políticas ambientais que buscam integrar a natureza com o desenvolvimento com menos poluição. Como eles sabem que tem pouca população, eles estimulam a imigração. Como eles sabem que aqui tem duas culturas, dois idiomas, o francês e o inglês, e tudo aqui é expresso nos dois idiomas. Então existe uma harmonia, uma boa convivência. A região do Quebec, que é a região francesa, é minoria, mas é relevante, está totalmente integrada à realidade econômica. Já houve tentativa, através de plebiscito, de saber se haveria ou não o desmembramento do país. E sistematicamente, em todos os plebiscitos, o que ganha é a manutenção da identidade nacional plural do Canadá. Portanto, meus queridos, que nós não deixemos o nosso México apartado, porque de alguma forma os mexicanos encontram uma maneira de retornar. E quando retornam, voltam em forma de narcotráfico, voltam em forma de conflitos. Portanto, meus queridos, vamos ser como os canadenses. Vamos aprender a identificar as diferenças, conviver com a diversidade e, nessa gestão estratégica das máscaras, conseguir tomar decisões que sejam saudáveis e harmonizadoras. Não sejamos como os americanos, que querem simplesmente expulsar os mexicanos. Sejamos como os canadenses, que querem se autoconhecer e que vão tomar decisões para poder rodar as máscaras e integrar as diversas características, competências e habilidades que são necessárias para uma relação com o mundo, internamente e externamente, satisfatório, saudável e construtivo. Apesar de pertencer à América do Norte, tem uma tradição cultural muito mais europeia, tanto francesa quanto britânica. E não por acaso, na moeda de $2, olha quem está estampando, a Rainha Elizabeth II. E esse equilíbrio em relação à sustentabilidade e à natureza, olha o outro símbolo, o urso polar, que traduz essa relação do canadense com o Ártico, mas também com a modernidade e o desenvolvimento sustentável. A consequência dessa busca do Canadá de ser como o self, o agente integrador da vida psíquica, que busca equilibrar a diversidade no lugar de romper em polaridades autodestrutivas, a consequência disso é que isso é um país altamente estável, é um país altamente seguro. Minha filha já está morando aqui há mais de 6 meses, ela disse: meu pai, violência urbana não existe, criminalidade é zero, você pode deixar o dinheiro e o celular em cima da mesa do restaurante para ir no banheiro, que nada acontece. Ela me dizia: meu pai, eu quero fazer um processo seletivo para ser policial, o salário aqui é $130 mil ao ano, e as únicas ocorrências que tem aqui é tirar o gato da árvore, alguém que tenta se suicidar jogando da ponte e batida de veículos na rua. É outro mundo, o pleno emprego, desenvolvimento econômico pujante, mas com a responsabilidade ambiental, uma cultura de tolerância à diversidade, a comunidade LGBT é altamente respeitada aqui, não existe discriminação institucionalizada, todo o trabalho aqui é digno, não existe esse processo parecido com o que tem no Brasil de se falar em subemprego. Todo emprego aqui é digno, altamente remunerado. Minha filha me disse que as mulheres, quando engravidam, elas têm 9 meses de licença maternidade. E quando retornam, ganham 65% do seu salário. E quando podem retornar, elas fazem uma opção de permanecer mais 90 dias ou retornar. Então existe uma responsabilidade com o cidadão que é algo invejável para países que não têm esse olhar de equilíbrio e de harmonia que o Canadá
defende e coloca em prática através de políticas públicas e também através do comportamento dos seus cidadãos. Então, o trânsito humanizado, as pessoas falam baixo, não existe sujeira nas ruas, porque é uma nação que se conhece, que está voltada para dentro dela mesma numa jornada de autoconhecimento e que aprendeu também a se conectar com o que está fora. Enquanto que o americano quer expurgar o México, enquanto que o México está disposto a não mudar plenamente seu país, mas a tentar imigrar para os Estados Unidos, o Canadá aprendeu a conviver consigo mesmo, aprendeu a lidar com a diversidade e aprendeu a tomar decisões que favorecem um ciclo criativo de desenvolvimento, de superação dos obstáculos. Não reprima a sombra, menos foco no ego. Vamos ouvir mais o nosso self nessa jornada criativa de desenvolvimento. Você já sabe, viajar não é mero entretenimento. Viajar é autodesenvolvimento. Viajar é transformação da alma. Viajar é individuação. Não se tornar mais dividido, fragmentado como os Estados Unidos ou México, mas se tornar íntegro, pleno e harmonizado como o Canadá. Porque explorar o mundo externo é a melhor maneira de conseguir acessar o mundo interno. E quando você conhece o passado, você é capaz de construir melhor o seu futuro. Viajando com o professor Zanar, do Canadá. Teremos mais vídeos. Boa jornada!